Bom, essa base que não é do Corinthians, mas usou a camisa do Corinthians, acabou ganhando a Taça São Paulo hoje. Foi uma grande festa. Vamos dar uma olhadinha. O Sol da Manhã deste domingo presenteou o aniversário da cidade de São Paulo e a torcida do Corinthians, que realmente apoia o time. Não importa se é profissional ou júnior, o que vale é estar com o timão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! A dona Valquíria, torcedora símbolo, talvez seja uma das mais fanáticas. Não perde um jogo e faz sucesso por onde passa. A senhora tá mais famosa que os caras do time aí. Eu não consigo nem tomar água. Não consegue nem tomar água? Não consigo fazer um lanche. Esse assédio é muito grande. Muito gostoso. É só o Corinthians mesmo que faz isso, viu? Mas também a senhora tá em todo jogo. Com certeza, eu tenho que acompanhar, né? Foi um compromisso que eu tenho com o Corinthians e Deus, né? Do lado de fora, a multidão tomou conta da Praça Charles Miller. Um mar preto e branco que se organizou de forma tranquila na entrada do estádio. Diferente do que a gente viu em Barueri. A polícia trabalhou pouco. Então, justamente por isso, o clima é familiar. Esse é o típico jogo para trazer a família? Com certeza. Por quê? Porque é só festa, só alegria. Corinthians, vai Corinthians. Eu trouxe meu filho aqui, ó. Vem aqui. Tava até perdendo ele já, mas é um jogo mais tranquilo, a gente consegue trazer a molecada. Os garotos do Corinthians fizeram sucesso na copinha. E o povo pede para que Tite fique de olho nessa molecada. Tem um camisa 8, que você sabe que é show de bola, né? E esse aí vai ser o melhor da uma aqui. Eu tenho certeza que o Tite vai ver ele e vai subir. Presente no Pacaembu, o treinador corintiano acompanhou de perto o timãozinho. O torcedor não tirou os olhos do gramado. Empolgado com o time, todos assistiram ao Alex colocar essa bola na trave e depois Túlio desperdiçando uma chance clara de gol. O torcedor foi à loucura com esse gol perdido por Irã. Era ele e o goleiro. No segundo tempo, teve gente nas arquibancadas que se protegeu do forte sol com a bandeira. E não desanimou. Continuou empurrando a equipe. Teve até o momento da galera com o celular na mão, registrando o timão em mais uma final. O gol não saía. E o desespero teve fim após a falha do goleiro Thales. Michael chutou forte e fez 1-0 Timão. Daí pra frente o torcedor se levantou e soltou o grito de... Tite gostou do que viu. Gostou? Claro que sim. Tem que subir o time inteiro. Esse time é campeão paulista, brasileiro e da Copinha. Com mais este título da Copa São Paulo, a equipe do Corinthians continua como a maior vencedora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 9 edições. Festa no Pacaembu. E sempre foi a casa do Timão. É nossa casa, só felicidade, é tudo nosso! É tudo nosso! De volta a Maloca é novo! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Na conquista do Corinthians, mas aí o velho problema, né? O Corinthians ganhou, a camisa do Corinthians ganhou, mas os jogadores não são do Corinthians. O Mário Gobi está se despedindo e ele deixou um recado para o Chico Lang. Vamos ver. Chico Nostradamus Lang, esse foi o último título que eu participei. São 3 anos de diretor de futebol, 3 anos de presidente. O total são 8 títulos e 2 vices. Este eu ofereço para você
em homenagem às nossas mães. Um beijo no coração seu e que Deus abençoe. Eu estou voltando para a minha vida de onde nem sei se deveria ter saído. Um beijo no seu coração. Nostradamus, Lang. Obrigado, Mário Gobi, você é muito gentil, mas evidentemente esse título a gente tem que dividir com todos os corintianos. Foi um título muito difícil de ser vencido, para variar, né? Tudo para o Corinthians é mais difícil. Esse último jogo foi difícil também, mas muito obrigado. Eu vou explicar para vocês por que o Mário Gobi ofereceu homenagem às nossas mães. Quando a mãe do Mário Gobi morreu, 1 mês e meio depois morreu a minha, que tinha morrido logo, 3, 4 meses morreu a sua antes, a do Flávio Prado. E aí o Mário Gobi, como toda a diretoria do Corinthians, inclusive o Antônio Roque Cittadini, o Paulo Garcia, o André Sanches, todos eles, o Conselho do Corinthians mandou uma coroa de flores em homenagem à minha mãe, foi muito legal. Mas o Mário Gobi resolveu, sei lá, quando a mãe dele morreu, eu fui solidário a ele resolveu ser solidário a mim. Então passou praticamente até a hora do enterro, propriamente dito, da minha mãe, ele ficou do meu lado. E conversamos muito a respeito de muita coisa, a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito do que fazer, como que a gente deve proceder, o que significa o homem nesse universo tão vasto, né? nessa pedrinha que gira no universo e não se sabe para onde. Enfim, foram dúvidas existenciais do caro Alberto Helena, dúvidas religiosas, e trocamos uma ideia maravilhosa e conversamos muito. E ficou aquele tal negócio. Ele foi solidário para mim numa hora muito difícil da minha vida, e eu fui solidário para ele também numa hora muito difícil da vida dele. Então, as amizades feitas nesse nível, né, a esse nível, são difíceis não é por qualquer coisinha que vai acabar. Então, ele está me oferecendo por causa disso, por causa dessa solidariedade, a gente foi nos tornamos amigos numa hora terrível. Numa hora que a minha mãe era tudo para mim, a mãe dele era tudo para ele. E nós, a partir daí, nos construímos, nos refizemos. E com um processo bem parecido, bem semelhante. Então, foi muito legal. Obrigado, Mário Gobi. Parabéns, você realmente é um vencedor. Espero que você um dia volte à presidência do Corinthians ou arrisque de novo, que você foi muito feliz no que você fez. Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então você, claro, como um homem público, a gente sabe disso, a gente agrada e desagrada, né? Toma decisões que às vezes são elogiadas, outras são muito criticadas, né? Algumas ridicularizadas, mas enfim, é o ônus do homem público, né? É pagar por isso. Mas você, parabéns, fiquei feliz, obrigado. E é a primeira homenagem oficial que o Corinthians me faz. O Corinthians ganhou, mas o Ilmar tinha aqui a semana passada, o Paulo Garcia disse, o Chico falou, o Gobi falou, o Cittadini falou, os jogadores não são do Corinthians. Ou seja, a Taça São Paulo, quando foi criada lá em 69 pelo Fábio Lazari, era para mostrar os jogadores dos clubes. E hoje ela mostra os jogadores dos empresários. O que fazer? Olha, recentemente nós decidimos conversar antes da competição ser iniciada, todo mundo fala e continua falando, esta é uma competição dos empresários. Aí nós ficamos pensando, vamos perguntar para o empresário. Aí fizemos uma eleição, entre aspas, qual o empresário mais popular, mais conhecido, que nós temos no mercado hoje aqui no Brasil? O Wagner Ribeiro. Aí convidamos o Wagner Ribeiro. Então a primeira pergunta foi feita assim com um pouquinho de constrangimento. Não, vamos dar logo no peito dele para ver se a pergunta funciona. Dura pergunta. Esta é a Copa dos Empresários? E respondeu com uma tranquilidade, que tipo assim, sempre foi. Essa é a resposta de um empresário que é badalado e é o mais conhecido, pelo menos no mercado nesse momento. Sempre foi, ele disse, sempre foi e vai continuar sendo, pelos vários motivos, como disse o Cittadini há instantes, que já se sabe que precisa de dinheiro, o empresário chega na frente, banca, arranja emprego para o pai, paga a escola, cobre o telhado da casa do garoto. Então, nós já sabemos de tudo isso. Então, é a Copa dos Empresários.
Os clubes precisam se proteger. Não se protegeram até agora, acho que dificilmente vão se proteger, não importa quem venha. Por mais bem intencionado que seja um diretor que chegue com a disposição de mudar o quadro, eu acho muito difícil. Mas e esse negócio da FIFA que não pode mais ter jogador dividido? Eles encontrarão atalhos. É sempre assim, encontrarão atalhos. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E com relação ao time campeão, que é o time do Corinthians, a gente pode estender isso para todos os outros também. Ganhar é bom, erguer taça é muito legal, mas isso não significa que surgiram 11 Neymar. Não é assim que funciona. A paixão faz com que peçam que se coloque no time no dia seguinte, mas não é verdade. E a história mostra que poucos explodiram, poucos apareceram em relação ao número de participantes, poucos apareceram com destaque para assumir mesmo uma condição de titular num time importante no Brasil. O próprio Casagrande que a gente viu aí, na verdade, ele não foi destaque na Copa São Paulo. Ele perdeu lugar para o Vidotti, que é o pai do Paulo Vitor, que hoje joga no Flamengo. O grande destaque foi o Vidotti e depois quem fechou mesmo como grande craque foi o Casagrande. Você queria responder sobre o tema? O que eu queria dizer é o seguinte, primeiro, eu acho que a vitória foi muito importante e eu acho que deve se aproveitar o maior número de jogadores no time principal do Corinthians, com todos os problemas que possa ter. Eu acredito, diferentemente do que disse o Wagner Ribeiro, que essa fase passou. Agora, com a legislação da FIFA, não há mais espaço para empresário ser dono de jogador. Se o empresário quiser ser dono de jogador, ele que compre um clube, arrume torcida, aguente pressão, faça tudo e não venha se acoplar a um clube que já está aí. Só será burlada a legislação da FIFA com o conluio dos dirigentes. Só se o dirigente quiser participar de uma sacanagem. Aí eles podem burlar. Mas o que decidiu a FIFA? Que não pode ter mais isso e não pode mesmo. Eu quero dizer, viu, Vanderlei, que o meu negócio não é boa intenção, não. Eu, eleito presidente, a base do Corinthians vai ter 100% do Corinthians. Ou o cara que não quiser, vai jogar em outro lugar. Pode procurar outro lugar. Só e também se não tiver time para ganhar. O Wagner Ribeiro tem jogadores no time do Corinthians. Tem, Tocantins. E ele tem um time. Tem. Então ele tem um time. Por isso que eu disse, encontrarão atalhos. Não, atalho, mas o atalho aí, ele só encontrará de ter jogador no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, em qualquer time, se houver a cumplicidade do dirigente. Perfeito. Quer dizer, o dirigente participar do imbróglio. Não havendo cumplicidade do dirigente, vai voltar a ser... O Corinthians teve uma base, muitos anos, revelou... Acontece o seguinte, ninguém revela todo ano um Rivelino. Claro. O Rivelino vem de vez em quando e depois fica lá 20, 30 anos sem ver. Mas vem jogador médio, jogador para compor o elenco, jogador que acha que é craque, não é, também tem muito disso, né? Mas a verdade é que a categoria de base ela tem que ajudar o time principal. Essa é uma coisa importante. Espero aí, eu vi, tem alguns jogadores que eu acho que poderão ser úteis para o Corinthians e outros times também. Quero só dizer uma coisa, o goleiro falhou, mas o goleiro é sempre duro, é uma penosa situação. O Tales, né? Ele não pode fazer nada, então, né? Ele é erro fatal. Não, mas ele defendeu bola que se ele não defendesse, aí iam dizer, tomou de 3. Né? Então, não É engraçado isso, né, Stadini? Você até falou do goleiro, e eu estava lendo aqui que o Maicon, que fez o gol, ele falou que teve uma lesão em março de 2014, ele ficou 7 meses sem jogar. E graças aos fisioterapeutas do Corinthians, ele conseguiu se recuperar bem. Voltou no final de outubro, se preparou, teve algumas oportunidades no Brasileiro Sub-20. E ele é o mais novo dos titulares do Corinthians na Copinha, ele tem 17 anos. Pode jogar 2 copinhas ainda. E ele falou, e ele inclusive teve a posição dele ameaçada, e ele só conseguiu se firmar no time agora, há poucos meses. Então ele talvez nem estivesse lá, né? E aí ele conseguiu, e ele foi coadjuvante durante toda a competição do Marciel, que é o colega dele de posição, do Matheus Cassini, que tem 6 meses de contrato. Vasconcelos. Esse é um erro.
Tem 6 meses de contrato. Esse é o rapaz que tem ligação com a Roma? Não sei. Parece que sim. Tem 6 meses de contrato. 6 meses de contrato, você botar um jogador com 6 meses de contrato só, é só para promover, porque daqui a pouco você perde. Aqui esse é o ponto. Tá bom, o empresário pode ter o clube dele e tá na dele. Só que o time dele não vai dar a camisa pro jogador. O jogador só vai aparecer se ele jogar no Corinthians, São Paulo, Flamengo. Mas nós não vamos dar, mano. Isso, esse é o negócio. Não vamos dar. Tem jeito quem quiser vai para outro lugar. Tem jeito. O garoto aí é do Fragata, lá do Rio Grande do Sul, clube lá que faz esse trabalho de base, do Emerson, aquele volante. Quem? O Marcial? Marcial. Por isso que ele foi para Roma, por causa do relacionamento que o Emerson tem com a Roma. Por isso, é um jogador brasileiro que novo, já foi colocado no mercado exterior, direto de quem trabalha com o garoto sem intermediação de empresário. Eu tive ontem, sábado, em Socorro. Vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal da Eco Beer, nosso patrocinador aí, o Deberes, o Lindo Oscar, que o nome de Lindo Oscar, cara, ó concurso. O Ricardo, o Vlad, o Zeca, Maurício, o Alexandre, o Reinaldo. E lá, em Socorro, onde estava tendo a confraternização, conversei com um garoto, Renato chama. Rapaz que parou de jogar. Mas esse rapaz teve para jogar no Santos. E aí um determinado técnico famoso, conversando com o empresário, falou: eu te coloco para jogar 4 jogos, R$20 mil cada jogo. Depois do quarto... Time principal? Vou pôr você para jogar no time. 4 jogos de televisão, R$80 mil. Depois do 4º jogo eu te dispenso e você vai fazer a sua carreira e eu vou ter participação lá na frente. Então existe uma relação muito promíscua hoje entre técnico, empresário e dirigente de clube. Portanto, não vai ser fácil acabar com isso. Perfeito. Não vai ser fácil acabar com isso, porque o técnico ganha. O técnico ganha quando ele dispensa um garoto com muito futuro que vai jogar na Europa e é titular de um time grande na Europa, na França, por exemplo, para contratar um que ele vai ganhar em cima da contratação. Então, não vai acabar. Mesmo que o Cittadini, sentado numa cadeira onde 2 já foi pro saco aí, viu, Cittadini? 2 que sentou aí já foi pro saco. Espero que você consiga ter sucesso, quebre esse tabu e consiga entrar. E como você é um homem público, ocupando um cargo muito sério onde você trabalha, onde você ocupa, eu espero que você realmente consiga mudar alguma coisa nesse sistema. Não será fácil, não será fácil, não será fácil, porque a máfia é muito forte. E os empresários continuarão burlando, porque eles têm clube. Henrique, artilheiro do Campeonato Brasileiro no Palmeiras, é preso ao Mirassol. Ele não sabe aonde é Mirassol. Tem um outro que está no time grande agora aqui, que está preso ao Monte Azul Paulista. Ele não sabe onde fica Monte Azul. Mas nem no mapa, nem com GPS ele sabe. E o Tombense? Entendeu? Ninguém sabe onde é o Tombense. Por exemplo. Vão continuar. Por exemplo, claro, é exemplo. Vão continuar e a relação é muito promíscua. Tem pai prostituindo o filho, né, em troca de cesta básica, como tem dirigente de clube, sócio de empresário, como tem técnico sócio de empresário que ganha em cima do ordenado do empresário, do jogador. O técnico ganha, o dirigente ganha e o empresário ganha em cima do ordenado do jogador. Por isso que você vê a insistência de técnico querer trazer determinado jogador. Para onde ele vai, ele leva determinado jogador de confiança dele, mas ele também está na folha salarial. Olha, só dizer o seguinte, que realmente tem, essa é inegável que tem todos esses problemas levantados pelo Godoy. Mas tem pessoas sérias também no futebol. Não vamos esquecer que tem pessoas sérias. Conheço técnicos sérios. O nosso técnico, por exemplo, o Tite, é uma pessoa da melhor qualidade. Eu conheço pessoas que são dedicadas, como também conheço um monte de malandro, como você colocou. Agora, outra coisa, quando se fala em empresário, eu não tenho nada contra agente de jogador. É ótimo que o agente chega lá, discuta o contrato, queira ganhar mais, queira por prazo maior.
O que nós não podemos fazer é dividir o nosso negócio. O nosso, que eu quero dizer, é o negócio do Corinthians. O Corinthians não pode abrir mão daquilo que é a finalidade dele, né? Como clube, como um clube que investe. A nossa categoria de base é muito boa, ganhou mais um título. Nossa categoria de base também custa caro. Sabe que a nossa folha da categoria de base é das maiores que tem. O Corinthians, para o futebol brasileiro, é importante que um grande clube coloque uma relação sincera, honesta, clara com os jogadores. Então, eu não tenho nada contra agente de jogador. O agente que quiser discutir contrato para cá, para lá, o que ele não pode querer é entrar no negócio do Corinthians. E ele só vai entrar no negócio do Corinthians se houver essa relação promíscua que você falou. E eu acho que é isso que nós precisamos enfrentar. Não tem nada de relação promíscua. Há um risco separando os interesses do clube, estão para o lado de cá, os seus interesses estão para o lado de lá. Então, eu acho que é uma coisa difícil, mas esqueçam, se nós não conseguirmos refazer as nossas categorias de base de formação, nós vamos ficar com esse futebol michuruca que nós temos. Não é à toa que nós levamos uma surra na Copa do Mundo, mas não foi só perder para a Alemanha, nós perdemos do primeiro dia até o último. Foi 7-1 todos os jogos, né? Nós tivemos uma derrota técnica, uma derrota contundente, e a seleção atual, Flávio, tirando o Neymar, é tudo médio, viu? O time que joga com um time pequeno, fechado, e mete a bola no Neymar, é isso. É tudo médio. Podem querer os empresários enfeitar o pavão aí. Nós acabamos sofrendo. O Corinthians hoje vive um drama por causa de negócio de jogador enfeitado, né? Que nós tivemos o Internacional, que sabe empacotar bem o jogador, conseguiu levar para o Milan, que nos empacotou e jogou uma bomba em cima da gente, que está até agora aí essa situação difícil. Mas a verdade é que se nós não reconstruirmos... Esse enganou até a mim, viu? Não, enganou todo mundo. Meu Deus do céu, é um morto... Acabou o ano, não fez 60 gols. É um morto com talento, mas é um morto, ou seja, não vai ter talento nunca, vai ser sempre um morto. O talento aí é do marketing. Estamos falando de pato. O talento é do marketing. É um pardalzão. Só não tem o talento é do marketing. É um marketing, inclusive é um talento sem som, porque é um talento só de imagem. Agora, ou nós fazemos uma reconstrução nas categorias de base, ou nós não vamos ter jogador. Vão ficar aí com esse negócio aí, achando que Outra coisa, esses jogadores que saem daqui com 14, 15 anos, vão para a Europa, eles não aprendem a jogar como o futebol brasileiro e ficam só a gente achando que eles são importantes, estão lá no Manchester, não tem importância nenhuma, viu? É a nossa seleção. Tirou Neymar, o resto é tudo igual, tudo médio, se passando por craque, porque tem lá um cara que faz a cabeça, tal. Qualquer jogada elogiam, né? Marca um gol, passa 3.000 vezes na televisão. Mas isso é um problema sério. Ou nos clubes. Olha, só tem mudança no futebol brasileiro saindo por dois caminhos. Pelos clubes e pelo governo. Eu não acredito em CBF, não acredito em federação, que esses daí não estão para mudar nada. Felizmente o governo parece que começou a mudar quando vetou uma parte dessa legislação. Isso foi ótimo. Esse veto dessa lei de responsabilidade foi ótimo. Né? Mas por enquanto foi ótimo. Por enquanto fez o que tinha que ser fazer. Mas cuidado. Que ia passar aquela picaretagem toda lá. Eu estou defendendo uma coisa que é contrário à minha expectativa. Me elegendo presidente do Corinthians, eu não vou ter as vantagens dessa lei. Mas acho que tem que não ter mesmo. Nós não podemos ter esse ciclo, não paga INSS, não paga fundo de garantia, não paga nada, aí o governo vem, faz um pacote, perdoa, depois vai... Não, tem que acabar esse pacote, entendeu? Essa coisa. Então, o governo ajuda a mudar e os clubes ajudam a mudar. Se os clubes não ajudarem, não é o Corinthians, desculpa. O Corinthians já está dando uma ajuda muito grande para o futebol brasileiro, acabou com a reeleição, tem um estatuto democrático, tem umas falhas, essa coisa aí do Ilmar foi fruto de uma falha que nós temos lá na questão do Chapão, mas eu acho que o Corinthians já indicou um caminho bom. Nada de ficar perpetuando o presidente.
Isso aí devia ser em todo lugar, federação, CBF e os outros clubes igual. Isso tem que vir de cima para baixo, senão vai ser difícil.